Nem sempre é a nossa intenção, mas os autores que a gente lê, às vezes, dialogam entre si dentro da nossa mente, transcendem esse diálogo para nossa alma, e é a partir dessa percepção que eu quero trazer para vocês uma proposta de um diálogo que não é meu, eu sou só o porta-voz desses dois autores que se encontraram. Há décadas que o meu trabalho ele é profundamente inspirado e influenciado pelo irlandês John O'Donoghue, né, filósofo, teólogo, e recentemente eu tropecei nos trabalhos e na obra de um outro autor americano chamado Brennan Manning. Também, e eles têm uma coisa em comum, ambos tiveram uma formação católica sacerdotal e ambos abandonaram, porque as suas ideias, as suas obras e especialmente as suas mensagens transcendiam qualquer rótulo. Eu sempre tive uma enorme predileção por iconoclastas, por gente que não aceita ser rotulado, que não aceita definições. Faço disso, inclusive, uma filosofia, né, uma parte do meu trabalho. Então eu queria começar apresentando um pouquinho cada um deles para vocês. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho de John O'Donoghue. Esse filósofo irlandês, nascido em 1956, falecido recentemente, já nos anos 2000, era um poeta, filósofo, teólogo, estudou filosofia de Hegel lá na Alemanha, mas ele se tornou conhecido por uma obra maravilhosa, extremamente inspirada e inspiradora, que é Anam Cara, esta pérola de sabedoria que eu tive o privilégio de conhecer graças a um ex-padre, também irlandês, que me apresentou essa obra, isso lá no final dos anos 90. Desde então ele é uma das minhas principais influências, né? A visão do O'Donoghue, ela é mística porque ela funde os princípios do cristianismo com a sabedoria popular da Irlanda, pré-cristã e cristã, a herança celta, isso tudo com uma linguagem poética muito bela, e envolvida numa contemplação da natureza como sendo a fonte da beleza da nossa vida, e essa beleza, para o O'Donoghue, ela é a ponte de contato com o divino. Já Brendan Manning, nascido em 34 e morto em 2013, era um ex-sacerdote franciscano, um ex-monge, foi capelão militar e mais tarde ele virou pregador itinerante, fazendo shows no melhor estilo neopentecostal americano, mas sem se prender a nenhuma denominação. E ele fez da sua vulnerabilidade a grande arma, a grande força do seu trabalho. Vulnerável por quê? Porque ele teve vários anos de luta contra drogadição, especialmente o álcool, né? Lutou contra o alcoolismo, e esta dor da luta dele foi a fragilidade que abriu as portas para o fortalecimento dele de uma forma espiritual bastante profunda, e que é resumida numa frase que ele usa, que é a graça escandalosa de Deus, o quanto Deus acolhe aquilo que ele chama de os maltrapilhos da fé, né? Que não tem a formação, que não tem a academia, que não tem a formalidade do ensino, mas que abrem-se de corpo e alma para desenvolver a sua espiritualidade. O livro mais conhecido de Brennan Manning é The Ragamuffin Gospel, ou seja, o Evangelho dos Maltrapilhos, que tocou milhões e vem tocando milhões. Ele enfatiza nessa sua obra que Deus nos ama como nós somos e não como deveríamos ser. Então ele fala muito disso, de aceitar-se a si mesmo, de aceitar as suas limitações e de entender que o ideal da perfeição, ele é algo que deve nortear nossa existência, mas que não atingi-lo é uma condição, é uma pré-condição humana. Portanto, relaxa e aproveita a bênção da graça. Tanto Manning quanto O'Donoghue foram formados sacerdotes, como eu já falei, mas se rebelaram com os limites daquilo que quiseram, transcenderam essa formação e foram além. Essa rebeldia de ambos, de ir além do que a religião institucionalizada propõe ou se dispõe, despertou em mim uma curiosidade. Como é que seria um diálogo entre esses dois rebeldes, entre Manning e O'Donoghue? Né? Que propostas filosóficas e espirituais, né? O que cada um traria para a mesa numa conversa, e qual seria o resultado da soma dessas ideias, desse contraste entre Manning e O'Donoghue? Vamos fazer aqui duas palavras-chave que eu pesquisei bastante na obra dos dois e vai ser o norte desse diálogo proposto por eles dentro da minha cabecinha que eu partilho com vocês agora. A palavra-chave de O'Donoghue é beleza, inspiração, a beleza da vida como fonte de inspiração para aquilo que nós somos e para aquilo que buscamos. A palavra-chave da obra de Manning é a graça, essa
aceitação, esse perdão incondicional de Deus para todos nós. E aí nós vamos então pôr os dois em debate. Na doce e suave teologia da graça proposta pelo Brennan Manning, nós temos a ideia de que o amor de Deus ele não é conquistado por alguém. Ele é dado gratuitamente, gratuito, graça, grátis, graça. A graça divina ela é ofertada sem cobrança e se derrama nas fendas das nossas falhas, nas fissuras do nosso caráter. Essa é a ideia central e básica de Brennan Manning ao falar da graça divina. Já John O'Donohue, em sua radiante visão do que seja a bênção celta da existência, ele fala da beleza como um limiar, como uma fronteira, onde a alma individual de cada um de nós se encontra com o eterno, a fonte de todas as almas. Então a gente vê que há uma linguagem comum aí da facilidade de acesso ao divino que já me atrai, que já me mostra ser algo interessante. Se a gente colocar os dois lado a lado, as vozes de ambos vão dizer uma mesma coisa, né? Elas vão estar marcadas da parte do Manning pelo deserto mesmo, né? Da aridez do vício, da luta dolorosa dele, mas que gera a percepção da misericórdia. E a outra voz, a voz do O'Donohue, ela vem moldada pela força, pela consistência da ancestralidade, da palavra soprada pelos ancestrais irlandeses, na Irlanda rural de Connemara, uma área inóspita, e elas vão convergir, essas duas vozes do Manning e O'Donohue, formando um caudaloso rio de acesso ao sagrado, de acesso ao divino. As águas desse rio trazem ao mesmo tempo a luta contra as adversidades da vida em busca da graça do Manning, e o frescor, a beleza, a leveza da beleza mesmo, né, do divino, caudaloso, nesse rio que jorra pelas paisagens montanhosas de Connemara, formando ali correntes que nos lavam a alma. E as duas se fundem num único rio. Manning, por seu lado, nos lembra de que a graça ela é um abraço que nós sequer merecemos de Deus. Deus vem e nos abraça querendo você ou não, a despeito de nossas quebras, de nossas falhas, a despeito de nossas fraquezas. Já O'Donohue nos ensina que essa beleza, ela revela o divino na radiância daquilo que é comum, daquilo que é mundano, daquilo que é do dia a dia. Então a gente precisa de uma visão do sagrado, né, o despertar para a percepção do sagrado para que ele se manifeste. Então vejam, um fala da dor que nos abre, o outro fala da beleza que também nos abre. Então ambas as duas vão convergir para uma mesma realidade, que é esse rio de bênção no qual somos batizados pela obra de O'Donohue e de Manning. Eles têm algo em comum aqui, sim. Juntos eles nos mostram que Deus não é apenas uma fonte de misericórdia, mas ele também é radiante. A presença divina não apenas perdoa, mas ela também encanta e inspira. A graça de Manning cura o coração fraturado, o coração dolorido, o coração machucado pelos vícios da vida mundana. Já a beleza de O'Donohue nos desperta para esse mesmo mundo que pode nos machucar, mas que também é ele próprio a fonte da nossa cura, a fonte do nosso reencantamento, do religar e do reconectar com o mundo espiritual. Manning nos convida a descansar um pouco, pausar na luta contra essa realidade toda, que às vezes é tão árida, e pausar sem medo, descansar na graça imerecida e que é oferecida por Deus. Já O'Donohue, do seu lado, nos convida a caminhar por esta terra que às vezes se mostra árida, caminhar pelos campos em busca de um rio, chegar à beira desse rio e descobrir que esse mesmo Deus que nos chama de amados também pinta essa paisagem toda com cores as mais diferentes. E as paisagens são formadas pela presença de Deus. A paisagem que nos rodeia é a presença de Deus. Então Deus é ao mesmo tempo o pintor, o pincel, a tinta e a paisagem que ele pinta. Aqui eu me intrometo na conversa entre os dois e aí eu pergunto para eles na mesa, mas escuta, o que vocês acham que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, ouvindo esse diálogo de vocês, têm a ganhar? O que você acha que eles vão achar, vão receber daquilo que vocês estão dizendo? E eles vão me responder da seguinte forma.
Nós vamos dar uma dica direta para o coração de cada um de vocês. O Manning fala o seguinte: eu falo da graça que cura o coração quebrado, o coração adoentado. Já o Donahue, aqui do meu lado, nos lembra da beleza que desperta o coração para o assombro, para a beleza, para o encanto diante da realidade da vida que se manifesta. E aqui eles lançam então uma dica preciosa. Graça. Sem o outro, beleza, estão incompletos. A graça sem a beleza, ela corre o risco de ser reduzida a um mero perdão, a um consolo abstrato, frio, estéril. Já a beleza, sem o toque da graça, pode se perder em uma mera abstração estética. Quando elas se juntam, no entanto, elas formam um caminho coeso, um pilar forte, íntegro, inteiro, no qual o nosso coração é curado e, ao mesmo tempo, se encanta. Curado pelo perdão e encantado pela apreciação do belo, pela beleza do mundo. Eu percebi o quanto essa dica serve para o dia a dia da gente, o quanto essa dica pode ser aplicada a cada momento da nossa vida cotidiana. Em tempos de tanta pressa, de tanto cansaço, de tanta descrença, a combinação dessas duas vozes nos oferece assim, um convite irrecusável. Não se trata apenas de refletir, mas sim de viver essa dica. De espalhar essa dica que a gente recebe pela cabeça, que eles falaram para o nosso coração, e empurrá-la mais forte, mais para cima, para a alma da gente. Para a gente entender que a graça é como um descanso, um repouso para a alma cansada da aridez, para a alma estressada com a nossa realidade. Ao mesmo tempo, a gente tem que notar a beleza do mundo que está à volta da gente e despertar essa alma e esse coração cansado para que ele deixe de se anestesiar. A palavra anestesia é aquilo que anesteses, é a falta de estética, é a falta da sensibilidade do que está à nossa volta. Dessa forma, a gente consegue permitir que ambas as duas, a beleza e a graça, nos transformem, curando as feridas da gente, abrindo nossos olhos para a beleza desse mundo no qual nós estamos vivendo, que tanta graça nos traz. A própria fonte de beleza é também fonte da graça. Esse encontro entre o Brennan Manning e o John Donahue pode nos mostrar que a fé cristã ela é muito mais do que regras, do que abstrações, e ela inclusive está muito além do que os limites do próprio domínio, circunscrição do que nós chamamos de cristianismo faz acreditar. A fé cristã transcende então a si mesma as limitações dos rótulos e denominações e passa a ser vida que pulsa. Passa a ser nosso dia a dia, a paisagem que nos rodeia, as relações que estabelecemos com essa paisagem, com as pessoas que coabitam, apesar das nossas imperfeições, apesar das imperfeições da sociedade que vivemos, apesar das imperfeições do mundo. Nós estamos propondo aqui um diálogo de alma para alma e de espírito para espírito, em que graça e beleza caminhem de mãos dadas e nos façam caminhar em graça e em beleza. Numa espiritualidade que seja propositiva mesmo, né? Que não seja só uma teoriazinha que o Cláudio compilou em alguns livros que ele andou lendo aqui atrás para trazer para quem se dispõe a assistir os vídeos. Não apenas para suportar as dores e os fardos da nossa realidade, mas sim para reaprender a viver com encanto, religar e reconectar a nós mesmos, individualmente, ao todo que nos rodeia. A graça do Manning cura, a beleza do Donahue desperta. E ambas são dádivas, ambas nos são dadas, ambas são dons, ambas são graça. E talvez o nosso maior chamado seja justamente esse: encontrar alívio na misericórdia de Deus e, ao mesmo tempo, deixar que a beleza do mundo à nossa volta nos leve a vislumbrar o eterno em toda parte. Num infinito entrelaçado, como um Northwark, né, como a arte celta, como lá da Irlanda do Donahue, mas também acessível a qualquer um de nós mesmos maltrapilhos espirituais do Brennan Manning, para que todos nós sejamos capazes de viver um pouquinho melhor dentro dessa loucura em que a gente está e que nós chamamos de dia a dia. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti. Espero que o Donahue e Manning também tenham curtido.